Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita. Eu sou Andréa dos Santos Oliveira, professora de Língua Portuguesa aqui do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Neste momento, eu farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,65 m de altura, cabelos encaracolados na altura do ombro e estou usando um vestido na altura do joelho na cor marrom. Veja, a aula de hoje eu trago um conteúdo muito importante que é as estratégias envolvidas no ato de ler. Este conteúdo ele é muito importante porque o ato de ler ele perpassa todas as disciplinas e perpassa muitas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, tanto dentro da escola, quanto fora da escola, quanto também no exercício de nossa profissão, que é ler. Mas o que é ler? Com certeza, há várias concepções sobre o ato de ler. Há aqueles que entendem o ler como decodificar, há aqueles que entendem o ler como pronunciar, né? No momento que alguém está pronunciando bem o texto, acredita-se que ele esteja lendo bem, mas eu trago aqui uma visão diferente, uma concepção diferente. Para iniciar, eu quero dizer que a concepção que eu trago hoje do ato de ler é uma concepção baseada nos filósofos da linguagem, que são Bakhtin e Voloshinov. Se você é meu aluno, já me ouviu falando sobre esses filósofos da linguagem, que são os filósofos russos. É uma concepção baseada também no professor Dagoberto Buinarena, que é um professor que entende o ato de ler como o ato de construir sentidos. E para isso o leitor precisa dialogar com o texto. Então eu inicio esta aula fazendo exatamente um questionamento. O que é ler? E para isso eu trago um outro francês que é o Jean Fauquembert, um francês que pesquisou o ato de ler e ele diz assim: é por isso que quando se quer refletir sobre uma pedagogia da leitura, definir as situações funcionais e propor intervenções de ensino, não se pode deixar de responder primeiramente à pergunta: o que é ler? Porque, como eu disse no início, são várias formas de entender o ato de ler, né? A partir das bases teóricas do professor ou da pessoa, do sujeito, ele vai compreender o ato de ler de uma forma, né? Ou de outra. Então, qual é a concepção que eu trago aqui sobre o ato de ler? De novo, eu trago uma concepção baseada no Jean Fauquembert, que diz: faço parte daqueles que pensam que ler é atribuir e não extrair, né, e não o significado a um texto, que o significado não está tal e qual no texto para que baste extraí-lo. Que essa elaboração de sentido resulta de uma singular colaboração entre o autor e o leitor. O que o Jean Fauquembert quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele usa aqui, né, o verbo atribuir e não o verbo extrair, porque se eu uso o verbo extrair, eu vou extrair o significado deste texto, eu acredito que o significado está pronto dentro daquele texto, dentro daquele livro, e que o leitor ele tem um papel então de ir lá e buscar, né, e apenas retirar o significado que está pronto. E não é isso nessa concepção do Jean Fauquembert. O significado não está pronto. O significado ele surge da colaboração entre autor e leitor. É por isso que eu defendo o ato de ler como um processo dialógico. O leitor ele vai dialogar com o texto. Ele vai dialogar com o texto que pode ser verbal, não verbal e misto. É por isso que eu prefiro, inclusive, em vez de usar o verbo atribuir, eu prefiro usar o verbo construir. Porque como o significado, como os sentidos do texto não estão prontos, né, eles vão ser construídos a partir deste diálogo que eu travo com este livro, com este texto. Por exemplo, eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, que é um livro ilustrado, Um Dia, um Rio. O texto verbal é do Léo Cunha,
as ilustrações são do André Neves. Nessa concepção aqui do Jean Fauquembert, o que significa? Que os sentidos, os significados deste livro não estão prontos aqui dentro. Que eu, leitora, eu preciso dialogar com este livro e neste processo de diálogo eu vou construindo os sentidos para aquilo que eu estou lendo. Veja bem, se é um processo de diálogo, o leitor não pode ser passivo. Ele não vai abrir o livro e esperar que os sentidos, venham automaticamente até ele. Não, ele é ativo. Ele está o tempo todo neste processo, dialogando e mobilizando estratégias para que os sentidos possam ser construídos. E é sobre isso que nós vamos também falar na aula de hoje, que são as estratégias de leitura. Então, novamente, eu trago uma outra citação do Jean Fauquembert, quando ele diz que a leitura é a atribuição de um significado ao texto escrito. 20% de informações visuais provenientes do texto e 80% de informações que provêm do leitor. Olha a importância do leitor no processo de ler, segundo Jean Fauquembert. Segundo Jean Fauquembert, para que eu construa os sentidos para o texto, apenas 20% depende do texto. Os outros 80% depende de mim, que sou a leitora. Se 80% dos sentidos depende de mim, que sou a leitora, imagine a importância que o leitor tem neste processo. Imaginem vocês o quanto que o leitor tem que ser ativo, o quanto ele tem que dialogar com o texto para que ele construa os sentidos. E aqui eu trago uma outra citação, dessa vez do Davis e Souza, que diz assim: ler é uma questão de estratégias. Então, se ler é construir sentidos, se ler é dialogar com o texto, para dialogar com o texto, eu preciso mobilizar algumas estratégias, que são as estratégias de leitura. É por isso que Davis e Souza dizem que ler é uma questão de estratégia. Enfim, de se conectar com as personagens da história, fazer perguntas sobre coisas novas que o leitor aprendeu, fazer inferências para chegar a uma conclusão ou interpretar. Então aqui o Davis e Souza estão mostrando o que o leitor tem que fazer para construir sentidos. Ele tem que fazer perguntas para o texto, ele tem que fazer inferências. Então fazer perguntas e fazer inferências são estratégias de leitura que eu abordarei mais detalhadamente daqui a alguns momentos. Trago também uma citação da Jolibert que diz assim: ler é questionar um texto. Se eu pudesse resumir o ato de ler em uma única frase, em um único enunciado, eu diria: ler é fazer perguntas para o texto e ir em busca de respostas. O professor Dagoberto Bunhareni, ele diz muito isso. Porque se eu vou para um texto e eu não tenho perguntas, eu vou fazer o que naquele texto? Nada. Então, quando eu vou ler um texto, quando eu vou ler um livro, eu preciso elaborar perguntas o tempo todo e ir em busca de respostas para essas perguntas. E conforme eu vou encontrando respostas, eu vou fazendo novas perguntas. Então, eu estou o tempo todo, enquanto leitora, de forma ativa. Então, se ler é uma questão de estratégia, como defendem Davis e Souza, eu tenho aqui algumas estratégias que nós mobilizamos durante o ato de ler. Quais são essas estratégias? Os conhecimentos prévios, as conexões, as inferências, o questionar o texto, a visualização, a sumarização e a síntese. Veja que nós colocamos aqui numa questão de ordem apenas por uma questão didática, mas quando nós vamos ler, nós acabamos acionando todas essas estratégias, de uma única vez, Não é, primeiro eu vou acionar essa, depois eu aciono aquela, não, Essa ordem é apenas para uma questão didática. O fato é que o bom leitor, para que ele construa sentidos para o texto, ele deve conversar com o texto. E para conversar com o texto, para dialogar com o texto, ele deve mobilizar algumas dessas estratégias de leitura. Então vamos começar com a primeira, que é os conhecimentos prévios. O que são os conhecimentos prévios? Aqui eu trago uma citação da professora Renata Junqueira de Souza, que ela diz assim: o conhecimento prévio é a base para todas as outras estratégias de leitura. Por isso, o conhecimento prévio ele é muito importante. Porque o leitor não consegue entender o que está lendo
sem pensar naquilo que já conhece. Quando iniciamos a leitura, deixamos vir à tona uma série de informações que temos acerca do mundo em relação àquilo que estamos lendo. Então, essa primeira estratégia dos conhecimentos prévios é fundamental. Quando nós vamos ler algum texto, nós temos que ter algum conhecimento sobre este assunto. E este conhecimento, aquilo que nós já sabemos sobre aquilo que nós vamos ler, é o que nós chamamos de conhecimentos prévios. É por isso que muita gente tem dificuldade em ler sobre alguns temas, sobre alguns assuntos. Por quê? Porque elas têm poucos conhecimentos prévios sobre aquele assunto ou nenhum conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, quando eu vou para um texto que eu não tenho conhecimento prévio sobre aquele tema, é muito difícil a minha leitura. Professor, então o que eu faço? Eu só devo ler textos cujo tema eu tenho algum conhecimento prévio? Claro que não. Na nossa vida, a gente precisa ler textos de diversos temas. Mas o fato é, quando eu vou ler, primeiro eu mobilizo. O que eu já sei sobre este assunto? Mobilizo tudo aquilo que eu já sei, todos os meus conhecimentos prévios. Se eu não sei muita coisa, eu tenho que ir atrás de alimentar os meus conhecimentos prévios antes de ir para aquela leitura. Não é? Por exemplo, eu vou ler outros textos sobre aquele assunto, eu vou assistir um vídeo sobre aquele assunto, eu vou conversar com outras pessoas sobre aquele assunto. Quando eu fiz o doutorado, eu tive que ler um livro que se chama Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov. Um livro muito complexo. E eu tive muita dificuldade na leitura deste livro, por quê? Porque eu não tinha conhecimento prévio. Eu não havia estudado sobre este assunto. Então, enquanto eu não fui alimentar os meus conhecimentos prévios, ou seja, assistir vídeos, ler artigos de autores brasileiros que falavam sobre, aquele assunto, participar de um grupo de estudo, enquanto eu não alimentei os meus conhecimentos prévios, eu não tive base para, de fato, construir sentidos para o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Por exemplo, este livro aqui, Um Dia, um Rio. Quais os conhecimentos prévios que eu tenho sobre este livro? E aí importa tudo. Por exemplo, eu já li alguma coisa desses autores aqui, do Léo Cunha e do André Neves, porque se eu já li alguma coisa, eu já sei o estilo de escrita, eu já sei o estilo de ilustração, que já é informação para eu construir os sentidos. Há Um Dia, um Rio. O que eu sei sobre os rios? Então, são conhecimentos que eu já vou trazendo à tona para quê? Para dialogar sobre as informações que aqui estão presentes. Então, os conhecimentos prévios servem desde o que eu sei sobre o autor, o que eu sei sobre o ilustrador, o que eu sei sobre a tipologia textual, Por exemplo, esse aqui é um texto narrativo. O que eu sei sobre os textos narrativos? Então, veja, são informações importantes que eu já tenho que eu devo mobilizar para construir os sentidos. Uma outra estratégia é a conexão. O que é conexão? É conectar, Conectar é traçar uma relação com alguma outra coisa. E para a conexão, existem 3 tipos de conexão. A conexão texto-leitor, a conexão texto-texto e a conexão texto-mundo. O que é a conexão texto-leitor? Aqui eu trago de novo a professora Renata Junqueira de Souza, quando ela diz: os alunos são estimulados a perceber as relações entre o texto lido e suas experiências. A conexão texto-leitor é quando eu estou lendo um texto e o assunto daquele texto eu consigo conectar com vivências minhas, com questões pessoais que eu vivenciei. Por exemplo, eu vou ler o livro que se chama Um Dia, um Rio. E aí, conforme eu vou lendo sobre este rio, eu vou me lembrando de quando eu era criança, eu morava na zona rural e eu tomava muito banho de rio. Então, veja, eu estou conectando o assunto deste texto com fatos, que eu vivenciei. E isso é muito importante, trazer essas experiências pessoais do leitor para conversar com o texto que eu estou lendo. Além da conexão texto-texto, nós temos além da conexão texto-leitor, nós temos a conexão texto-texto, que é quando eu trago um outro texto que eu já li para dialogar com um novo texto. Por exemplo, estou lendo sobre um rio. Aí eu me lembro que eu já li um outro texto que também outros textos que também falavam sobre os rios. Então, veja, eu já tenho conhecimentos prévios, então eu trago aquilo que eu lembro de outros textos para dialogar. É por isso que é muito difícil pessoas que leem pouco serem bons leitores. Por quê? Porque quanto mais eu leio, mais eu tenho referências de outros textos para trazer para aquela leitura atual.
Ou seja, mais eu tenho outros textos para trazer, para dialogar com aquele novo texto que eu estou lendo. Então, a professora Renata diz que as conexões texto-texto acontecem quando, na leitura, o leitor faz conexão com outros textos que já foram lidos. E, por fim, a conexão texto-mundo, que é a conexão texto-mundo é usada para que as crianças entendam a relação entre o texto lido e o mundo que as rodeia. Então, a diferença é que, enquanto a conexão texto-leitor, eu trago fatos que eu vivenciei para conversar com aquele texto, a conexão texto-mundo eu trago fatos mundiais. Por exemplo, eu estou lendo um livro sobre a guerra. Eu nunca vivenciei uma guerra, mas aí eu me lembro que eu assisti lá no jornal uma guerra que está acontecendo. Então, eu trago aquela informação de um fato que está acontecendo a nível mundial para conversar, para dialogar com o texto que eu estou lendo no momento atual. Então, isso é a estratégia de leitura conexões. E nós também temos a inferência. O que é a inferência? Eu costumo dizer que a inferência é o leitor fazer hipóteses, é tentar adivinhar. Mas eu posso tentar adivinhar quando eu estou lendo? A gente faz isso o tempo todo. Vamos pensar assim, quando eu conheço uma pessoa, eu vou fazendo inferências. Eu acho que essa pessoa é legal, eu acho que essa pessoa é chata, né? Quando eu vou assistir um filme, eu já vou fazendo inferências, que é o que eu acho que vai acontecer no filme, e isso também deve acontecer durante o ato de ler. O tempo todo, desde o momento que eu pego aqui o texto, que eu pego o livro, eu já vou fazendo inferências, que é tentar adivinhar. Eu vou levantando hipóteses, e essas hipóteses, elas vão sendo confirmadas ou não durante o ato de ler. Mas veja que as hipóteses, as inferências nunca são baseadas em nada. Elas são baseadas nos meus conhecimentos prévios, elas são baseadas em pistas que o texto me dá. Por exemplo, um dia, um rio. Um dia. Veja, esse um dia indica um tempo que já passou. Então, a inferência que eu faço é que vai falar sobre um rio, mas como usa um dia, é um rio que não existe mais, né? Então, é um rio que já existiu, mas por algum motivo é um rio que não existe mais. Então, veja, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo inferências, que podem ser confirmadas ou podem ser rejeitadas durante o ato de ler. E aqui a Renata, ela define, ela diz que inferir significa tomar uma decisão ou formular uma opinião por meio de raciocínio dos fatos dispostos em um texto. O leitor, ao inferir, ultrapassa o sentido literal do que está lendo e encontra o que não está explícito, ou seja, o que não está evidente. Consequentemente, compreende o implícito, ou seja, as entrelinhas do texto. É por isso que inferir é tão importante para o ato de construir sentidos. E agora vem uma outra estratégia que é essencial. E quando a gente estudava, a gente aprendeu que a gente lia para responder perguntas feitas por outras pessoas, não era assim? O professor levava um texto e aí depois que a gente lia aquele texto, ele pedia para a gente responder perguntas que ele mesmo havia elaborado ou perguntas presentes no livro didático. Ou seja, a gente na escola sempre lia para responder perguntas feitas por outras pessoas. Mas na vida fora da escola não é assim que acontece. Por exemplo, eu comprei este livro aqui. Este livro veio e felizmente ele não veio com uma lista de perguntas. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que elaborar as minhas próprias perguntas. Então a escola deveria ensinar as crianças desde o início que ler é responder às suas próprias perguntas. Então, a escola deveria ensinar desde cedo as crianças a fazerem perguntas para aquele texto e ir em busca de resposta. É por isso que essa estratégia é muito importante, né? E aqui eu trago Jolibert, que diz assim, toda leitura é um questionamento de texto. E eu vou além. Eu digo assim, se eu vou ler um livro, vou ler um texto e eu não tenho perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou em busca de quê? Eu vou em busca de nada. E esse fazer perguntas, ele é o tempo todo. Por exemplo, eu vou ler este livro que se chama Um Dia, um Rio. Mas por que esse título, Um Dia, um Rio? Esse indica um tempo passado, né? Mais ou menos como era uma vez. Por que este rio não existe mais? O que aconteceu para este rio não existir mais? Por que será que a capa está neste tom amarronzado?
E esse aqui, quem será essa pessoa? Será um dos personagens da história? Ele está com uma cara triste. Por que será que ele está com essa cara triste? O que aconteceu para ele estar triste assim? Por que este rio está marrom? Será que esse marrom remete à poluição? E por que o título está em azul, contrastando com este marrom? Veja, são várias perguntas que eu tenho. Onde que eu vou encontrar a resposta? Dentro do livro. E aí, conforme eu vou encontrando respostas, eu vou elaborando novos questionamentos, tá certo? A outra estratégia é a visualização. O que é essa estratégia chamada visualização? Aí a Renata Junqueira de Souza diz assim: visualizar é formar imagens mentais que pertencem somente àquele leitor e a mais ninguém. Então, quando ler, gente, é formar imagens mentais aqui. Isso acontece muito quando a gente está lendo, por exemplo, um texto que tem várias descrições. Está descrevendo o personagem, descrevendo o espaço. O que eu vou? Eu vou construindo as imagens mentais aqui na minha cabeça. Vamos pensar num livro que não tem ilustração, num romance. Estou lá lendo um romance, um conto que não tem ilustração. E aí eu estou imaginando aqui, ó, eu estou construindo imagens mentais na minha cabeça. Eu estou imaginando como é aquele personagem, como é a casa que ele vive, como é a cidade que ele vive está sendo descrita. Isso é fundamental. Às vezes não acontece isso, a gente lê um livro e aí depois aquele livro vira filme. Aí a gente fala assim, poxa, mas o livro que o personagem era totalmente diferente, né? Que eu imaginei agora escolher esse ator para representar o personagem, mas eu tinha imaginado tão diferente. Então veja que a gente faz isso. Quando a gente está lendo, quando nós estamos lendo, nós vamos criando imagens mentais. E isso é muito importante para a construção de sentidos. Então, eu falo com vocês que serão professores, é importante vocês criarem condições para que as crianças visualizem aquilo que elas estão lendo. Assim como vocês também devem visualizar aquilo que vocês estão lendo, pois isso contribui para a construção de sentidos. Uma outra estratégia é a sumarização. E o que é a sumarização? Sumarizar ou determinar a importância do texto é a habilidade que possibilita ao leitor verificar o que é mais relevante no texto lido. Então veja, em todo texto, em todo livro, nem tudo é fundamental. Porque vamos pensar como se dá a construção de um parágrafo. A construção de um parágrafo se dá, nós temos um tópico frasal, que é o núcleo, que é a ideia mais importante do parágrafo, e o restante do parágrafo são ideias secundárias. Na nossa cabeça a gente não consegue armazenar tudo de um texto ou de um livro. Então, e nem precisamos. Vamos pensar do dia a dia. Quando for amanhã, eu não me lembro de tudo que aconteceu no dia de hoje. E nem preciso, eu preciso lembrar apenas daquilo que é fundamental. E isso é importante. Quando nós estamos lendo, nós devemos sumarizar. O que é sumarizar? É separar as ideias principais das ideias secundárias, porque eu preciso apenas daquilo que é principal. É por isso que quando a gente vai ler, é importante a gente sublinhar, a gente grifar, é importante a gente, né, por exemplo, se acha que aquela ideia é muito importante, geralmente eu marco assim com vários pontos de exclamação para saber que aquela ideia é importante, ou então escrevo do lado, importante. Se eu tenho dúvida, eu faço um ponto de interrogação indicando que eu preciso reler melhor aquele trecho, ou conversar com alguém sobre aquele trecho. Porque quando eu faço isso, eu estou dialogando com o texto. Lembra? Ler é dialogar com o texto. Então, quando eu vou sublinhando, quando eu vou grifando, eu estou o quê? Eu estou sumarizando. Eu estou separando as ideias principais das ideias secundárias. Porque eu preciso apenas das ideias principais. E por fim, vem a estratégia de leitura denominada síntese. Sintetizar é como fazer um bolo. Todos os ingredientes misturados resultam no produto final. A síntese é uma organização de diferentes elementos que criam significados. Ou seja, o aluno verifica e escolhe que partes do texto podem ser reunidas para formar um todo significativo. A síntese, ela resulta da sumarização. Porque quando eu sumarizo, eu separo as ideias principais do texto das ideias secundárias. E eu fico apenas com as ideias principais. E são essas ideias principais que eu uso para sintetizar, ou seja, que eu uso para resumir. Veja que
todas essas estratégias são essenciais, não existe uma mais importante do que a outra. O fato é que quando eu for ler, eu não posso me posicionar de forma passiva diante do texto, acreditando que o sentido está aqui dentro, né? Que eu preciso pegar este sentido, esses significados. Não, o sentido não está nem no texto e nem no leitor. Está no diálogo, ou seja, está nessa conversa que o leitor estabelece com o texto. E esta conversa, para este diálogo, nós vamos mobilizando as estratégias de leitura que eu acabei de explicar para vocês. Aqui estão as referências utilizadas na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido este conteúdo tão importante e eu vejo você na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.